seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindas, bem-vindos, irmãos e irmãs de fé, que nos reunimos cada dia ao redor do Evangelho da Palavra de Jesus, para meditar e guardar no coração a sua palavra, e assim aprofundar a nossa fé no seguimento fiel de Jesus, do seu Evangelho, do caminho que ele nos deixou. O Evangelho dessa terça-feira, da segunda semana do tempo comum, é tirado do Evangelho de Marcos, do capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Minhas queridas e queridos irmãos, com essa palavra, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, Jesus nos dá um critério fundamental para interpretarmos a nossa vida frente às leis, tanto leis civis como também as leis religiosas, nossas obrigações e deveres na comunidade cristã. Vamos tomar a narrativa, porque a narrativa é muito emblemática, muito significativa. Então, como acabamos de ler, Jesus estava com seus discípulos caminhando. E no caminho eles passaram por um trigal, por uma plantação de trigo. E certamente os discípulos de Jesus há muito tempo estavam sem comer. Então os discípulos começaram a apanhar algumas espigas e comê-las para matar a fome. Os fariseus começam a interpretar essa atitude, essa ação dos discípulos, como se fosse algo contrário à lei. Eles disseram a Jesus: Como que seus discípulos estão aí arrancando espigas, se isso é proibido pela lei? E eles estavam interpretando esse gesto simples de apanhar algumas espigas e matar a fome, como se eles estivessem fazendo uma colheita. Uma colheita é um trabalho duro, pesado, começa no início do dia e avança até o entardecer. Era isso que a lei proibia. No sábado, o dia sagrado para os judeus, fazer um trabalho. Não era isso que os discípulos estavam fazendo. Por isso, Jesus, então, nos ajuda a entender a lei, as obrigações que temos, lembrando esse episódio do Antigo Testamento, em que Davi, também ele fugindo aí de Saul, ele, num momento de necessidade, de fome, os seus companheiros, ele entra no templo e toma dos pães que estavam lá oferecidos ao templo. Somente os sacerdotes podiam comer desses pães. Mas para não morrer de fome, ele toma desses pães, come e dá de comer também aos seus companheiros. E Jesus, então, com esse critério, nos ajuda a entender as leis, as obrigações em nossa vida. As leis devem estar em função da vida, da pessoa humana. Uma lei que não defende a vida, não está em função da pessoa humana, não é uma lei justa, não é uma lei verdadeira,
não é uma lei que agrada a Deus. Isso nos dá também até um critério para interpretarmos as leis do nosso país, as leis que estão sendo feitas pelos congressistas lá no Congresso Nacional. Precisamos ter uma cabeça política para interpretar essas leis que estão sendo estudadas, estão sendo propostas e aprovadas pelo Congresso. Leis que não defendem a vida, não defendem os mais pobres, as populações mais humildes, como os nossos quilombolas, como os nossos povos indígenas, povos originários. Muitas vezes são leis feitas em função de grupos econômicos interessados na exploração, muitas vezes, como a gente vê, das terras indígenas, do garimpo ilegal, do garimpo criminoso e matando muitas vezes as populações indígenas. Muitas vezes se estabelecem leis que defendem não a vida, não os interesses do povo, mas os interesses de grandes grupos econômicos. Essa lei não é justa, não está de acordo com Deus, porque não defende a vida, não defende a pessoa humana. Então, isso que sirva-nos para nós como um critério, para julgarmos nossas obrigações, deveres e todas as leis que devemos cumprir, tanto leis civis como leis religiosas. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso nos sirva de critério para interpretarmos a nossa vida diante das leis que nos cercam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.